Algumas pessoas levaram-lhe um paralítico e o deitaram numa esteira. Vendo a sua fé, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns doutores da lei diziam entre si: Ele blasfema. Vamos. Conhecendo seus pensamentos, disse Jesus: Por que vocês têm mal em seus corações? Que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Disse ele ao paralítico: Levanta-te. Pega a esteira e vai para casa. E o homem curado foi para casa. Diante disso, o povo ficou assustado e louvou a Deus por dar tal poder às pessoas. E Jesus, saindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Segue-me. Disse-lhe: E Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus jantava na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram comer com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que o mestre come com publicanos e pecadores? Mas, ouvindo, Jesus disse: Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Aprendam, pois, o que isso significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vieram os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Podem os convidados do noivo chorar enquanto está com eles? Virá o tempo em que o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém remenda uma roupa velha com um retalho novo, pois o remendo repuxa e o rasgão fica maior. Tampouco se coloca vinho novo
em odres velhos. Se fizer isso, os barris rebentam, o vinho se derrama e os barris se perdem. Não. Põe-se vinho novo, só em barris novos, e ambos se conservam. Enquanto estava falando, um dos chefes veio até ele. Ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu, mas venha impor-lhe a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, em companhia dos discípulos. Então, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás e tocou a barra da roupa de Jesus. Pensando consigo mesma, mesmo que eu só toque na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou-se e a viu. Coragem, filha. Ele disse: Tua fé te curou. E desde esse momento, a mulher ficou curada. Chegando à casa do chefe, ele viu os flautistas e o povo em lamentações. Ele disse: Saiam todos. A menina não morreu. Está dormindo. E eles riram dele. Quando o povo se afastou, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia correu por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Assim que entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele perguntou-lhes. Acreditam que posso fazer isso? Sim, senhor. Eles responderam. Então tocou seus olhos, dizendo: Que aconteça conforme a fé de vocês. E os olhos deles se abriram. Jesus avisou-os severamente. Que ninguém fique sabendo disso. Mas eles, saindo, espalharam a fama de Jesus por toda a região. Quando saíram, eis que um homem, possesso, que não falava, foi levado a Jesus. E quando o demônio foi expulso, o homem que era mudo falou. O povo, admirado, dizia: Nunca se viu uma coisa igual em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios.
Jesus percorria todas as cidades e vilas, ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia do reino e curava todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo a multidão, sentiu compaixão daquele povo cansado e abatido como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A colheita é grande e os trabalhadores poucos. Peçam, pois, ao dono da plantação que mande trabalhadores para a colheita. Ele chamou seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos maus e curar todos os males e doenças. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé. E Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que o traiu. Esses 12 Jesus enviou com a seguinte ordem: Não andem com os gentios, ou nas cidades dos samaritanos, busquem as ovelhas perdidas de Israel. Divulguem esta mensagem. O reino dos céus está perto. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Receberam de graça, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre nos bolsos. Nem levem sacola, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bengala. Quem trabalha tem direito ao alimento. Entrando nas cidades ou vilas, informem-se em que família se hospedar e fiquem ali até partir. Ao entrarem numa casa, deem a paz. Se a casa os receber bem, que a paz fique com ela. Se não, que a paz volte para vocês. Se não os receberem, nem ouvirem suas palavras, sacudam a poeira dos pés e saiam dessa casa ou cidade. Lembrem-se disto. Será mais fácil para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens que os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, serão levados a governadores e reis para testemunhar diante das nações. Quando forem presos, não se preocupem com o que dizer ou como falar. Nessa hora será ensinado o que falar, porque não serão vocês a falar, mas o Espírito do Pai é quem falará em vocês. O irmão entregará o irmão à morte, o pai o seu filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vocês serão odiados por todos por causa de mim. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando os perseguirem num lugar, fujam para outro. Vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre e ao servo igual ao seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais os membros de sua casa.
Não tenham medo deles. Não há nada de escondido que não será revelado ou oculto que não será conhecido. O que lhes digo na escuridão, repitam à luz do dia. E o que eu lhes digo ao ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temam aquele que pode jogar no fogo, ao mesmo tempo, a alma e o corpo. Não se vendem 2 pardais por alguns centavos? Mas nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai, pois até os cabelos de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos pardais. Aquele que se declarar por mim diante dos homens, eu farei o mesmo por ele diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai. Não imaginem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para colocar o filho contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra sua própria sogra. Cada qual terá como inimigos os seus próprios familiares. Todo aquele que ama seu pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha a vida, a perde. E quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Quem os recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe ao que me enviou. Aquele que recebe um profeta, porque é profeta, receberá o prêmio de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá o prêmio de um justo. E se alguém der um só copo de água fria a um desses pequeninos por ser meu discípulo, eu lhes garanto que não ficará sem prêmio. Tendo Jesus acabado de instruir seus 12 discípulos, partiu dali e foi ensinar e pregar nas cidades próximas. Quando João Batista ouviu na prisão o que Cristo fazia, mandou seus discípulos lhe perguntarem: És aquele que deve vir? Ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que ouvem e veem. Cegos veem, coxos andam, leprosos são limpos, surdos ouvem, mortos ressuscitam. E a boa nova é dada aos pobres. E feliz aquele que não deserta por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar ao povo sobre João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
O que vocês foram ver? Um homem vestido com elegância? Ora, os que se vestem com elegância moram em palácios. Então, quem esperavam ver? Um profeta? Sim. Eu digo que é mais do que profeta. Deste foi escrito: enviarei meu mensageiro à tua frente, ele preparará o caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem acreditar, ele é Elias que deve voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem comparar esta geração? Ela é como crianças. Nas praças, um grupo grita para o outro: nós tocamos flauta, e não dançaram. Entoamos lamentos, e vocês não choraram. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele tem um diabo. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. A sabedoria se prova pelas obras. Jesus começou a condenar as cidades onde havia realizado a maior parte de seus milagres, porque não tinham se convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se os milagres feitos em ti tivessem acontecido em Tiro e Sidônia, em penitência teriam se coberto de saco e cinza. Mas eu afirmo, Deus terá mais compaixão de Tiro e Sidônia no dia do julgamento do que de ti. E tu, Cafarnaum, serás elevada aos céus? Não. Às profundezas descerás. Se os milagres em ti operados tivessem acontecido em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu digo que haverá mais compaixão por Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado.
Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Carreguem o meu fardo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e terão descanso para a vida. Meu jugo é suave e meu fardo leve. Por esse tempo, num dia de sábado, Jesus atravessou os trigais. Seus discípulos sentiram fome e começaram a colher espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, teus discípulos fazem o que é proibido no sábado. Ele perguntou: Nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando sentiram fome? Entraram na casa de Deus e comeram os pães oferecidos a Deus, o que não era lícito para eles, mas só para os sacerdotes. Ou não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes trabalham no templo e não pecam? Eu lhes digo, alguém maior que o templo está aqui. Se soubessem o que significa prefiro a misericórdia aos sacrifícios, não condenariam o inocente. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Partindo dali, ele entrou na sinagoga deles. Lá estava um homem com a mão aleijada. Buscando um motivo para acusar Jesus, lhe perguntaram: É permitido fazer curas aos sábados? Ele disse-lhes: Se você tem uma ovelha e ela cair num poço no sábado, não fará tudo para tirá-la dali? Uma pessoa vale mais do que uma ovelha. Logo é permitido fazer o bem aos sábados. E disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada, tão sadia como a outra. Mas os fariseus saíram e tramaram como acabar com Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora. E muitas pessoas o seguiram. Ele curou todos os doentes e recomendou que não contassem quem ele era. Isso foi para se cumprir o que tinha escrito o profeta Isaías. Aqui está o meu servo a quem escolhi, aquele que amo e que me compraz.
Porei o meu espírito nele para que anuncie a justiça às nações. Não discutirá nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não quebrará o galho rachado, nem apagará a chama fumegante, até que faça triunfar a verdade. Em seu nome, os povos depositarão sua esperança. Levaram a Jesus um endemoniado cego e mudo. E ele o curou, de modo que viesse a falar e ver. Tomado de espanto, o povo perguntava: não será este o filho de Davi? Ouvindo isso, os fariseus disseram: É através de Beelzebul, chefe dos demônios. Ele tem o poder de expulsar demônios. Conhecendo os seus sentimentos, replicou: Todo país que se divide entre si será destruído. E nenhuma cidade ou família dividida entre si subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está em luta contra si mesmo. Como poderá durar o seu poder? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem o povo de vocês os expulsa? Por isso eles julgarão vocês. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então já chegou a vocês o reino de Deus. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar seus pertences se primeiro não o amarrar bem? Então podem roubar sua casa. Quem não está comigo é contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Por isso eu afirmo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém falar contra o Filho do Homem, será perdoado. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta vida, nem na outra. Plante árvore boa, e os frutos serão bons. Se ela for má, o fruto será mau. A árvore se conhece pelos frutos. Crias de víboras. Como podem dizer coisas boas se são maus? A boca fala do que o coração está cheio. Quem é bom tira coisas boas que tem no seu interior, mas quem é mau tira coisas más do seu fundo mau. Eu lhes digo, no dia do juízo prestarão contas das palavras inúteis que disseram. Por tuas palavras serás perdoado. Por tuas palavras serás condenado. Nisso, alguns doutores da lei e fariseus disseram:
Mestre, queremos ver um milagre feito por ti. Jesus replicou: Esta geração adúltera e perversa pede um milagroso sinal, mas não lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os homens de Nínive se erguerão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará. Ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E quem é maior que Salomão está aqui. Quando o espírito mau sai de um homem, anda por lugares desertos buscando descanso sem encontrá-lo. Diz: voltarei para a casa que deixei. Chegando lá, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e se instalam. E a situação final desse homem é pior do que antes. Assim será com esta raça perversa. Enquanto Jesus falava ao povo, sua mãe e irmãos estavam do lado de fora, desejando falar com ele. Alguém o avisou. Tua mãe e irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai dos céus é meu irmão e irmã e mãe. Naquele dia, Jesus saiu de casa para sentar-se às margens do lago. Grande multidão reuniu-se em torno dele. Então Jesus entrou num barco e o povo continuava em pé na praia. E Jesus falou-lhes muitas coisas em forma de parábolas. Um homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram no caminho, e vieram as aves e as comeram. Outras caíram nas pedras, sem muita terra. Elas brotaram rápido, porque a terra era rasa. Mas vindo o sol, queimou as plantas e logo secaram, porque não tinham raízes. Outras caíram nos espinhos, que sufocaram as plantas. As que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60 e 30 vezes o semeado. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos vieram perguntando-lhe. Por que falas ao povo em parábolas? Ele respondeu: Conhecer os mistérios do reino dos céus foi dado a vocês, não a eles. Quem tem, receberá mais e terá em abundância. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado.
Por isso lhes falo em parábolas. Porque eles olham e não veem. Escutam e não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Por mais que ouçam, não entenderão. Por mais que olhem, jamais hão de ver. O coração do povo se endureceu. Eles são duros de ouvidos e fecharam os olhos. Do contrário, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e voltar. E eu poderia curá-los. Mas felizes são seus olhos, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Mas digo-lhes que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, ouvir o que ouvem e não ouviram. Vejam o que a parábola do semeador significa. Se alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no coração. É como a semente que caiu no caminho. A semente que caiu na terra dura é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Mas como não tem raiz e é inconstante, mal chega a dor e a perseguição por causa da palavra, desiste rápido. A semente que caiu entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os problemas da vida, a ilusão da riqueza, a sufocam e fica sem fruto. Aquele que recebeu a semente em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz uma colheita, dando 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Jesus contou ainda outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando todos dormiam, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e criou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde será que veio este joio? Foi o inimigo, ele respondeu. Os servos perguntaram: Queres então que arranquemos o joio? Não, ele respondeu. Porque enquanto tirarem o joio, podem arrancar o trigo com ele. Deixem ambos crescer até a colheita. Então direi aos ceifeiros: colham primeiro o joio e o amarrem em feixes para queimá-lo. Depois recolham o trigo no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola. O reino do céu é como um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. A mostarda é a menor das sementes e quando cresce, é a maior de todas as hortaliças. Torna-se árvore e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Contou-lhes mais outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 medidas de farinha, até a massa fermentar. Jesus ensinava tudo ao povo por meio de parábolas. Nada lhes falava a não ser em parábolas. Assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Deixando a multidão, Jesus foi para casa, e os discípulos se aproximaram pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo. As boas sementes são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é arrancado e queimado, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará anjos que arrancarão do seu reino todos que levam a pecar e praticar o mal. E os jogarão na fornalha ardente. Ali vão chorar e ranger os dentes. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é como um tesouro oculto num campo. Um homem o acha e volta a escondê-lo. Fica tão alegre que vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ainda, o reino do céu é como um mercador que busca boas pérolas. Quando encontra uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Ou ainda, o reino do céu é como uma rede lançada ao mar que recolhe muitos peixes. Quando cheia, puxam-na para a praia e, sentados, separam os bons peixes em cestos e jogam fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão separar os maus dos justos. E os maus irão ao fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entenderam tudo isso? Jesus perguntou. Sim. Sim. Eles responderam. Ele lhes disse: Por isso, todo doutor da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono da casa, que tira do seu tesouro coisas novas como antigas. Quando terminou de narrar essas parábolas, Jesus partiu. Ao passar por Nazaré, foi ensinar as pessoas na sinagoga. Elas se maravilharam e perguntaram: Sua mãe não é Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E se escandalizaram dele. Mas Jesus lhes disse: Somente em sua pátria e em sua casa o profeta não tem honra. E ele não fez ali muitos milagres, por eles não terem muita fé. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus e disse aos seus oficiais: Esse é João o Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso que forças milagrosas operam nele. Herodes mandara prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: Não é permitido que te cases com ela. Herodes queria matar João, mas temia o povo, que considerava João um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou diante deles e agradou tanto ao rei que ele prometeu, jurando, que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse.
Pressionada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste. Mas, por causa do juramento e dos convidados, ordenou que a atendessem e mandou decapitar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à moça, que a levou para sua mãe. Os discípulos de João pegaram o corpo e o sepultaram. Então foram avisar a Jesus. Quando Jesus soube disso, retirou-se de barco para um lugar deserto e afastado. Quando o povo soube, veio das cidades, seguindo-o a pé. Quando Jesus desembarcou e viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus doentes. Ao entardecer, os discípulos foram a ele dizendo: Já é tarde, esse lugar é deserto. Manda essa gente embora para que comprem o que comer nas aldeias. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem vocês mesmos de comer. Nós temos aqui só 5 pães e 2 peixes. Eles responderam: Tragam tudo aqui. Ele disse: e pediu que o povo se acomodasse na grama. Pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, abençoou-os e partiu os pães. E os deu aos discípulos, e estes os deram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. O número dos que comeram era cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças.
Logo em seguida, Jesus pediu que os discípulos entrassem na barca e fossem na frente para a outra margem, enquanto ele despedia o povo. Depois disso, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, continuava ali, sozinho. O barco já estava no meio do lago, batido pelas ondas, pois o vento era contrário. Entre 3 e 6 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando o viram andando sobre a água, ficaram apavorados. É um fantasma! Eles disseram, gritando de medo. No mesmo instante, Jesus lhes disse: Coragem, sou eu! Não tenham medo! Senhor! Se és tu, Pedro disse: manda-me ir contigo sobre a água! Vem! Jesus respondeu. E Pedro desceu do barco, andou sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Logo, Jesus estendeu a mão e o pegou. Que pouca fé! Por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento amainou. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Sim, tu és o Filho de Deus. Depois da travessia, aportaram em Genesaré. Quando o povo do lugar reconheceu Jesus, avisaram a todos daquela região. Levaram-lhe todos os doentes, pedindo que os deixasse tocar, ao menos na barra do manto. E todos os que tocaram foram curados.